nós possamos, inclusive, ter no mercado brasileiro médico suficiente. Foi associada a isso a criação de novas faculdades. A Bahia está criando 4 novas faculdades de medicina e a única federal que teve na Bahia antes do Mais Médico era criada por Dom João VI. Foram criadas 4 novas por Dilma. Deputado Nilton Lima, PT de São Paulo, do Grande Expediente. Vossa Excelência tem até 25 minutos. Muito obrigado, senhor presidente, deputado Exalci, colega de Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Quero, antes de dar início exatamente ao conteúdo do meu pronunciamento, nesse grande expediente que trata de um tema da maior relevância para nós, que ganhou as manchetes dos jornais recentemente, é exatamente um projeto de lei de minha autoria, que acaba com a necessidade de autorização prévia para a publicação de biografia. O Brasil é o único país do mundo livre, democrático, que tem essa excrescência e que ganhou as páginas dos jornais porque uma empresária, Paula Lavigne, resolveu, em nome de alguns artistas, condenar a possibilidade de nós reformarmos o Código Civil nessa direção, contrapondo-se, portanto, à decisão desta Casa, que Vossa Excelência, inclusive, ajudou-nos quando aprovamos por unanimidade na Comissão de Educação e depois na Comissão de Constituição e Justiça. Mas antes disso, eu não posso deixar de abrir meu pronunciamento me associando à fala do Dr. Rosinha, presidente da Comissão de Saúde, que, na verdade, fez aqui, como médico e como parlamentar, um depoimento a favor do Mais Médicos da maior relevância. Finalmente, aprovamos nessa Casa um projeto proposto pela presidenta Dilma e pelo ministro Alexandre Padilha da maior relevância para todos os brasileiros e brasileiras. Eu vivi um momento muito triste na minha vida pública, quero testemunhar isto e aproveitar e pedir até registro disso na Casa, porque quando, depois de ter sido reitor da Universidade Federal de São Carlos e ter tentado à época, entre 92 e 96, criar um curso de medicina, a Universidade Federal de São Carlos, de todas as universidades federais, pasmem, doutor Rosinha, deputado Amaury Teixeira, deputado Exalci, era a única que não tinha um curso de medicina. Tentei como reitor e não me foi possível naquela oportunidade. Depois, prefeito de São Carlos, já sob a égide do governo Luiz Inácio Lula da Silva, organizamos a construção de um hospital escola municipal, junto com o então reitor Oswaldo Batista Duarte Filho, propusemos o curso de medicina, aprovado em todas as instâncias, e o povo brasileiro precisa saber quem é que foi contra. Recebi uma reprimenda por parte do Conselho Regional de Medicina, do Conselho Federal de Medicina, por estar criando apenas 40 vagas numa universidade pública. Recebi uma moção aprovada em plenário do Conselho Regional de Medicina contra a criação de apenas 40 vagas por ano. Nós teríamos, desde aquela época, porque finalmente acabou sendo o curso implantado, temos hoje, portanto, multiplicados por 6 anos, 240 novos profissionais que vêm certamente não a resolver o problema da falta de médicos, porque no nosso país, como todos vimos, o ministro Padilha apresentou aqui na audiência pública, na comissão geral que tivemos, o Brasil, com 1,8 médicos por 1.000 habitantes, ocupa vergonhosamente a rabeira de qualquer estatística, mostrando que o problema do Brasil, fundamentalmente na área da medicina, em primeiro lugar, é que falta de profissionais. Então, quero fazer esse testemunho, dar parabéns ao presidente do Conselho Federal de Medicina, que acabou por, ao final, como disse o Dr. Rosinha, percebendo a incoerência dos médicos tentarem continuar fazendo reserva de mercado, porque sempre se opuseram, não é agora não, estou falando de 2005, quando nós criamos um curso para expandirmos o número de médicos no Brasil e ajudar a nossa população. Mas, como eu disse, evidentemente nesse caso, ao me congratular com a Casa, com o governo, a presidenta Dilma e ao ministro por esse projeto, o objetivo da minha fala é outra, e dada o seu significado, eu passo a leitura, peço que seja registrado nos anais da Casa e, se possível, dado conhecimento mais amplo através da Voz do Brasil. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, nos últimos meses, o debate sobre a liberdade de expressão ganhou proporção surpreendente, com manifestações contundentes
em editoriais de jornais como a Folha de São Paulo e o Globo, motivados pela existência no Brasil da censura prévia às biografias não autorizadas. Programas de televisão, rádio, internet promoveram e estão promovendo intensa cobertura jornalística desse debate. O assunto movimentou com a mesma intensidade eventos nacionais e internacionais. Na Feira Nacional do Livro do Rio de Janeiro, o escritor Rui Castro, biógrafo de personalidades históricas como Carmen Miranda e Garrincha, entre outras, ele que é uma das vítimas da censura, leu um manifesto assinado por nada mais, nada menos do que 50 intelectuais e escritores brasileiros pela remoção desse entulho autoritário que ainda perece na legislação brasileira. Na Feira Internacional de Frankfurt, nesta semana, onde o Brasil é homenageado, o escritor Laurentino Gomes, autor de obras de fundamental importância para a compreensão da história do Brasil, como 1808, 1822 e 1889, fez uma defesa incondicional da liberdade de expressão e das biografias como gênero literário imprescindível para a formação da sociedade. Manifestações dessa natureza surgem porque está em questão no Brasil o fim da censura prévia às biografias não autorizadas. Duas medidas estão sendo propostas para reparar essa pendência, essa, eu diria, excrescência da democracia brasileira. O projeto de lei 393/2011, de minha autoria, que pede a revogação do artigo 20 do Código Civil e uma ação direta de inconstitucionalidade impetrada pela Associação Nacional dos Editores de Livros junto ao Supremo Tribunal Federal. As duas iniciativas propõem resolver o conflito causado pelo dispositivo do Código Civil, em contraposição à Constituição Federal. O debate colocou de um lado editores, intelectuais e escritores, muitos deles, num total de 50, assinaram um manifesto pelo fim da censura às biografias não autorizadas. Destaco alguns: Rui Castro, Luiz Fernando Veríssimo, Ferreira Goulart, Carlos Heitor Coni, Evanildo Bechara, Fernando Moraes, outra vítima desse mesmo dispositivo de censura, Ziraldo, Boris Fausto e cineastas como Nelson Pereira dos Santos. E, de outro lado, advogados e artistas liderados pela empresária Paula Lavigne, como Caetano Veloso, Roberto Carlos, Gilberto Gil, Djavan, do grupo chamado Procure Saber, que querem a continuidade da autorização prévia para a publicação de biografias. Coincidentemente, esse debate se intensificou exatamente no momento em que comemoramos, nesta semana, numa sessão do Congresso Nacional, com a presença da Presidenta da República, Dilma Rousseff, os 25 anos de vigência da nossa Constituição, deputado Amaury Teixeira. Celebramos aqui, neste plenário, a democracia, a liberdade, a igualdade de direitos e de responsabilidades para a construção de uma sociedade harmônica, justa e próspera. Celebramos aqui a nossa Constituição apropriadamente denominada pelo deputado Dr. Ulisses Guimarães de Constituição Cidadã. Conquistamos a democracia, a liberdade de expressão, de organização, num movimento nacional enfrentando a censura, a repressão da ditadura militar, aliada da elite conservadora, com sonhos, suor e lágrimas. Deputado Nilton Lima. Pois não, deputado Me Amaury. permita uma parte. Claro. Primeiro, para concordar inteiramente com o senhor, a Constituição Brasileira de 88, que sucedeu o período autoritário, o período militar, que com ela nós achávamos que tínhamos removido a legislação autoritária, traz a proibição da censura, não traz a proibição da liberdade de expressão, liberdade de pensamento.